O nosso tema hoje é discernir duas questões muito básicas, mas muito básicas da educação, que é a diferença entre entender e aprender. Isso tem efeitos práticos muito importantes, muito salientes no como estudar. Vamos fazer uma analogia que tende sempre a ser muito rica. Sempre há uma analogia possível de ser feita entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento físico, como numa academia. Isso dá para você tirar muitas coisas dessa analogia, porque se aplica muito, muito bem. Se eu vou a uma academia de ginástica fazer musculação, eu preciso entender como se faz um exercício. Eu preciso entender que efeito que aquele exercício vai ter no meu corpo. Então, se eu estou falando em musculação, eu vou precisar me esgalhar as minhas fibras para que depois, na recomposição, exista uma hipertrofia. Eu vou ficar forte me esgalhando fibras que vão depois se ordenar. Com o nosso conhecimento se passa o mesmo. E eu tenho um repouso, gente. Não adianta eu ir lá e fazer também. Pegar e fazer mil repetições de supino. Primeiro que eu vou morrer. Segundo que mesmo que eu fizesse um monte, tá, não vai ter um efeito de crescimento. Eu tenho que me esgalhar o músculo, descansar. No processo de descanso, meu músculo vai crescer hipertrofiado. Então eu entendo, mas depois eu pratico, depois eu faço as séries. Tem que depois ficar fazendo séries várias vezes. Tá? No processo da inteligência se passa o mesmo. Eu posso entender um assunto. Tá? Só que o fato de eu entender o assunto não implica que eu aprendi. O aprendizado, no sentido que a gente está falando aqui, é o aprendizado propriamente que vai ser retido comigo, como uma apreensão, que eu retire de um saber, de um conhecimento, de algo, que vai poder ficar comigo. Para que isso seja firme, a minha programação, minha plasticidade cerebral vai alterar. Eu tenho que ter uma mudança, que é o que vai se chamar de rede neural, um outro caminho. E se essa nova ordem, tá, na disposição fisiológica do cérebro se realizar, tá, então eu tenho aprendido a coisa. O só fato de entender não implica apreensão. É a mesma coisa eu querer aprender um exercício físico, não implica que meu músculo cresça. Então o que se faz numa aula? A razão de ser de uma aula é entender. É ser apresentado alguma coisa e entender essa proposta, entender isso que se fala, seja um assunto, um fato, uma habilidade, alguma coisa assim. Tá? Entendi. O só fato de entender alguma coisa, existe uma retenção mínima na memória de curto prazo. Tá? Agora, para que isso saia da memória de curto prazo, eu tenho que fazer, antes de esvair o curto prazo, eu tenho que exercitar na memória de longo prazo. Exercício. Igual lá na academia. Então aprendi um X assunto hoje. Eu preciso depois fazer um exercício sobre ele. 2 exercícios sobre ele. Uma redação sobre ele. Sintetizar esse saber que está retido na memória de curto prazo com outro saber. Esse exercício vai ter a força de conduzir o esforço. É esforço mesmo. Não é entendendo. Entender e depois se esforçar. É óbvio que você tem que se esforçar em aprender aquilo que você já entendeu. É óbvio. Mas você não pode parar na primeira etapa. Então o que ocorre? Então você precisa fazer o exercício com aquele material, usá-lo, etc. Com um esforço ativo, para que a reprogramação neural tenha lugar. Vai mudar um circuito, uma ordenação cerebral como um músculo. Como um músculo, exatamente. É a mesma coisa quando você estimula um músculo para crescer. Você estimula uma nova programação no seu cérebro para ter aprendido algo que previamente você entendeu. Mas se você ficar só no entendimento, um abraço.
E no mesmo jeito que a academia eu tenho que espaçar o treino para ver crescer, nós temos que dormir para entender, para aprender, me desculpe. Será no sono, durante o sono, que o cérebro vai operar aquilo que está descartado, aquilo que foi recebido como memória de curto prazo e vai ser descartado, e aquilo que, além da memória de curto prazo, recebeu um estímulo diferenciado, neuronal, e que então ele vai apreender e vai depositar na memória de longo prazo. E isso conduz a uma observação que o Pierluigi de Piazzi deixa muito claro, que você tem uma aula hoje, você entende um assunto na aula. A atitude perante a aula não é de aprender, é só de entender. Mas há de haver a atitude de aprender depois da aula e antes do sono, de tal maneira que o estímulo para a reordenação neuronal, tá, ocorra antes de dormir, em que vai ter um momento de seletividade da memória. Então essa é uma abordagem que muda tudo. E aí ele mesmo observa tantas e tantas vezes que infelizmente, o que acontece, as pessoas nunca estudam para aprender, ele estuda para a prova. Que o camarada que estuda para a prova faz? Ele faz aula. Aí vai ter prova, dia X. Ele não leva quase nada, ele tem que fazer revisão, reler, faça madrugadas lendo antes da prova. É um mecanismo acomodativo para retrazer aquele problema, retrazer aquele conhecimento que não foi aprendido, de recolocá-lo de maneira intensa, tá, dentro da memória operacional, de curto prazo, de novo. Então na véspera da prova o cara assimilando conteúdos, para se valer só do curto prazo, e tentar correndo fazer a prova, porque depois da prova esqueceu tudo novamente. Então esse é um vício terrível, e é o vício disseminado, é um vício manifestamente disseminado. Então assim, a própria questão de se falar estudar para a prova já é indicativo, é a ponta do iceberg, tá, de um vício monumental. É algo terrível. Caiu na cultura de estudar para a prova, quer dizer que você não vai estudar para aprender, e quer dizer que você não vai aprender, você vai eternamente ser um enxugador de gelo, porque não vai ter a progressão. O estudo, a escola tem seus problemas. Como é que ela não dá? Ela já dá seus sinais de inépcia, para dizer pouco, muito claros. A solução que você tem tentado é dar mais escola. Então assim, foi na escola, não aprendeu, porque pensa que escola é para ensinar, no sentido de que a pessoa tem que aprender na escola. Então assim, o cara vai lá, mas não aprende. Então vamos fazer dois turnos, vamos fazer 3 turnos, 200 turnos. Deixa o cara 24 horas por dia tendo aula, ao invés de estudar. Então assim, já desde os antigos no Trivium não se saberia a explicação neurológica, mas desde os antigos no Trivium já se sabia que você tem que ter um pouco de conteúdo ministrado e um monte de trabalho solitário, sozinho. Estudo é solitário, estudo é solidão. É a mesma questão lá na academia. O professor me ensina como é que usa o aparelho, mas pegar o ferro, subir, levantar, o esforço é meu. Se eu fizer um trabalho em grupo, numa academia, ok, mas cada um está tendo uma vivência. Cada um está lá pulando, malhando, alongando, etc. Tem que ser a vivência, tem que ser individual. Não se esqueça, conhecimento, saber, inteligência é dimensão vivencial e de vitalidade humana. Tá? É a vida, é um princípio ativo da vida. Tá? Então essa pasteurização, essa acomodação dentro do caminho, ela é um princípio que flerta, incorre na pulsão de morte mesmo. Não desenvolver-se intelectualmente é estar na pulsão de morte. O esquema vai mal e o cara reproduz, vai se dessensibilizando, e etc. E aí ele não tem progressão. Por quê? Porque a memória de longo prazo não foi nutrida.
e fica eternamente o girinho. Isso é analfabeto funcional, ele não progride, ele gira, gira, gira. Aí entra aquele pavor que matemática, por exemplo, seria uma disciplina muito difícil, pavor, não é. Inclusive matemática é muito fácil mesmo, totalmente isso. Ao contrário do senso comum, porque as coisas que são de conhecimento necessário, só de raciocínio, são as mais fáceis que tem. O que se passa com a matemática é que o estudo da matemática vem nesse ambiente de vício, dá para prova. Ao contrário de outras disciplinas, a matemática é uma progressão muito necessária. Você não pode ver um conteúdo X sem o domínio desse, tá? De tal maneira que se ficou um buraco, tudo fica um pouco capenga para frente. Então, como o cara não nutre a memória de longo prazo, porque ele não aprende, ele só vai resolvendo ali na galeguinha aquela coisa, administra um pouco aquilo, vai levando. A matemática se torna muito difícil, porque ela evidencia, não, isso é uma leitura tosca, não é que ela evidencia que ela em si fosse difícil, não, evidencia que o cara estuda errado, evidencia que o cara nunca aprende, porque naquilo em que a progressão precisa da linearidade, ele não acompanha. Agora, você vai estudar literatura, você vai estudar história, você vai estudar alguma outra coisa, meio se você não souber a história de Roma, meio que você se vira ali um pouco na contemporânea. Não há um vínculo de progressão tão dependente. Então, quando há essa dificuldade propriamente na matemática, não é necessariamente que a matemática é um problema. O que está acontecendo é que na generalidade da abordagem, da atitude de estudo, não se está estudando para aprender, está estudando para tirar nota. É, isso mesmo. Mas então tem multidões que passam pela escola, pela faculdade, mas nunca aprenderam exatamente isso. Você tem alguma dúvida? E esse não aprendizado pode dar em níveis ali que fica aquela inépcia, zona, deficiência, ou ser bruto. Bruto. Eu conheço pessoas graduadas em faculdade que não sabem nada. Nada. Mas absolutamente nada do que estudaram. Mas de uma certa forma fizeram uma prova aqui, fizeram um negócio ali, mas só operando no curto prazo. Comentário do Rafael: professores que fogem da regra e cobram raciocínio nas provas são inclusive mal vistos por não cobrarem exatamente o que está no caderno. Exato. Tem uma coisa, no limite, você nunca vai poder tratar de maneira sóbria a problemática do letramento, do numeramento, da inteligência, fora da problemática da liberdade humana. Ponto. E aí você vai viver o grande dramalhão. Tá? Esse é o grande dramalhão. No limite, a atrofia intelectual é uma renúncia da liberdade. É isso. Essa sem meias palavras. E aí chega um cara e fala: eu condenei vocês à liberdade e eu vou estimular coisas libertárias. Ele é eugerizado pelo próprio aluno. O esquema, por isso que eu falo com muita tranquilidade, às vezes é difícil, às vezes é ofensivo para as pessoas entenderem diretamente, mas a relação, o analfabeto funcional é masoquista. Masoquista não é, no sentido muito profundo, não é uma pessoa que gosta de chicote na hora do sexo, não é uma pessoa que gosta de humilhação na cama. Essa figura caricaturizada. Tá? O masoquista é aquele que gosta, que renuncia à sua liberdade e se apega a alguma coisa. Tá? Ele pode ficar apegado a esquemas diversos. O próprio esquema da escola é um apego. Ele não quer aprender e bater a asa para transcender, não. Ele quer ficar naquele esquema, ficar naquela relação. E aí chega alguém: não, vou libertar o masoca. Que isso? Pode ser um problema. A liberdade humana é o grande drama. O que vai separar os corações, o que vai separar as atitudes, etc. Deu uma frase do Lavelle que eu gosto demais. Tá? É aquela questão assim: quando alguém começa a bastar-se, qualquer domínio, alguém começou a bastar-se, tá? Imediatamente o apoio vai lhe sendo tirado. Esse apoio pode lhe sendo tirado ao ponto de entrar uma hostilidade, tá? Mas essa é uma drama. Assim, as pessoas são perversas, gente. Essa ideia, o analfabeto funcional, porque a escola, porque não dá, não tem esses problemas, mas tem minimizado aí que
É impressionante. Essa é a grande questão da diferença humana. Há aqueles que trabalharão em bastar-se e aqueles que vão criar suas interdependências e fazer esses jogos, etc. Então é complicado. Se o cara divide claramente escola, a aula eu entendo, estudo, eu aprendo e eu vou aprendendo, essa pessoa vai se bastando. Ela vai ser mais e vai conseguir o máximo de liberdade possível, que é ser autodidata. Porque aí ele tem estoque de coisas para ser autodidata. A sala de aula tem seus problemas. Eu tenho 26 anos de experiência como advogado e eu aprendi muito contratando pessoas. 26 anos contratando advogado. Errei muito. Até que você vai aprendendo. Eu aprendi. Eu progredi. Eu sei falar com um advogado júnior que está procurando emprego, seus primeiros, segundo emprego. Eu sei em 10 minutos de conversa, hoje, saber esse progride e esse aqui não. Eu não contrato um, contrato o outro. Mas assim, de 90 que são ineptos, defensivos, analfabetos funcionais, que nunca vão aprender, nunca vão progredir, para 2, 3 que vão progredir. Mas hoje eu sei ler isso. Eu sei encontrar uma pessoa na situação e falar, isso aqui vai, isso aqui não vai. O outro, então, ele está se enganando e quer enganar alguém que acreditar nele. Mas assim, ele é uma farsa. Esse é o esquema da farsa. Se você, aluno, bebe a cultura, não estuda para a prova, ok, você é um farsante. E você fica no texto, mas tá todo mundo assim, ok, a regra é todo mundo. Então, discernir que é aprender e fazer esforço de aprender antes de dormir, gente, para como se fosse na academia, por cérebrozinho, ganhar esse tour nos novos caminhos, e depois ir para aula para entender, para você fazer perguntas, para não sei o que, e etc. Tá? Muito obrigado.